Graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Chegamos ao dia 9 de janeiro de 2023 e ao Salmo 9. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana e você está na série Caminhando com os Salmos, onde todos os dias nós meditamos em uns salmos e, na medida do possível, quando ele não é tão comprido, nós vemos ele durante o vídeo. Caso ao contrário, nós escolhemos alguns para nós meditarmos. E hoje, irmãos, são apenas 20 versículos, então eu gostaria de fazer a leitura junto com cada um. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar para abençoar mais vidas e ativar as notificações para você ficar por dentro, que eu consiga gravar um vídeo novo. Eu peço perdão, irmãos, porque algumas vezes vai ter vídeo e às vezes só vai ter apenas em áudio, tá bom? Eu espero que vocês possam estar absorvendo das duas formas. Bom, eu vou estar lendo, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje, que eu acho, assim, muito boa para nós meditarmos. Vamos lá? Salmos 9. Salmo de Davi ao regente do coro com a melodia de A Morte do Filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no seu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagões e destruíste os maus, eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anuncie às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagões caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagões diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Louvado seja Deus pela sua grandeza e graça. Este salmo é mais um hino de Davi, que revela que ele enxergava Deus, meus irmãos, como um juiz e rei de toda a terra, exaltando a soberania do Deus Todo-Poderoso. Não podemos determinar com exatidão quando este salmo foi escrito, e o seu título é um tanto curioso, não é verdade? A morte para o filho. Não sabemos exatamente o que esta expressão quer dizer, mas o mais provável, queridos, é que se trate de uma canção que tinha esse título e esse salmo seria cantado com a mesma melodia pelo mestre de canto de Israel. Mas a ênfase deste salmo é o louvor jubiloso pelo cuidado de Deus para com Israel e o julgamento justo das nações que forem contra o povo de Deus.
Vemos Davi louvando a Deus de um modo bem pessoal, como nós costumamos ver nos outros salmos dele, né? Ele é um salmista, um homem que é chamado segundo o coração de Deus, porque ele tem relacionamento com Deus e ele sabe como é ter um Deus pessoal na sua vida. E do versículo 1 ao 8, Davi oferece louvores sinceros a Deus pelos livramentos. É um exemplo para nós, pois Deus tem nos livrado, irmãos, de tantas coisas, não é verdade? Muitas vezes nós nem vemos os livramentos que Ele nos concede, mas provavelmente teria para nós grande prejuízo, mas Deus em todo momento está nos livrando de males. Davi, através deste louvor, ele convoca-nos a exaltar a soberania de Deus e o seu cuidado para conosco. Ele também, meus queridos, nos inspira, assim como ele conta todos os feitos extraordinários da vida dele, né? Nós também podemos contar todos os nossos testemunhos, as coisas grandiosas que Deus tem feito na nossa vida. Como é bom, irmãos, conversar com alguém que conta as maravilhas que Deus tem operado, não é verdade? Isso nos faz ser mais otimistas, acrescenta a nossa fé, serve de exemplo nas nossas orações. É muito bom que você possa ser, irmãos, essa pessoa que conta as maravilhas do Senhor. Quando eu cheguei no versículo 3, eu parei para meditar um pouquinho mais a fundo. O versículo diz assim: quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Eu fiquei meditando e vejo a grandeza de Deus e o quanto, irmãos, nós precisamos chamar a presença de Deus para as nossas batalhas diárias. Pois, segundo o salmista, quando Deus chega, os inimigos fogem e caem mortos. Quem, irmãos, vai bater de frente com a soberania do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e criou a terra? No Salmo 8, que nós lemos ontem, nós observamos como Deus é tão maravilhoso na sua criação. E aqui o salmista ele declara novamente que quem parará de pé de frente do grande general de batalha? Esse é o nosso Deus forte, ele é o general dos generais. Ouvindo uma história, irmãos, de um livro, ele chama Arte da Guerra. Ele foi escrito pelo general Sun Tzu. E é um tratado, né, intitulado Arte da Guerra. E nesse tratado, nesse livro, tem uma partezinha que diz assim: o bom general cuida dos seus como crianças, e estes o seguem até o mais profundo dos vales. Trata os soldados como filhos, e estes morrerão ao seu lado. Um general humano, né? Ele diz que ele é bom e cuida dos seus, ou seja, dos seus soldados como crianças, né? Ensinando, dirigindo, coordenando, né? E morrem ao seu lado na guerra. Mas o nosso general, o general dos generais, ele nos ama tanto, queridos, mas tanto, que ele foi capaz de dar a sua própria vida em resgate da nossa. Esse grande general, quando nós estávamos preso nas mãos do inimigo, perdido, sem esperança, né? Ali, dado a própria sorte, ele falou sim, não. Sabe quando vai na guerra e o exército inimigo, ele pega uma pessoa ali, né? E ali ele começa a fazer algumas articulações, solta o fulano que eu libero o seu soldado, né? Ou sequestra ali, de repente, uma pessoa importante a troco de alguma pessoa que está condenada, né? Então, nós vemos isso muito no exterior. E isso são a parte humana, né? De fazer essa barganha, essa troca. Mas o general dos generais, ele disse: eu me entrego em resgate do meu filho, da minha filha. Então, irmãos, que o Senhor... Então, irmãos, que Deus possa tocar no seu coração com esta palavra. O grande general, ele deu a sua própria vida em resgate da minha e da sua vida. Nós podemos voltar para casa felizes, adorando e cantando as maravilhas que o Senhor tem operado.
Mais uma vez, irmãos, Davi retrata Deus como um justo juiz, né, neste salmo. E ele louva Deus por ter julgado a sua causa. A justiça, irmãos, ela pode ser muito morosa aos nossos olhos. As leis terrenas podem ter muitas brechas, né? Porém, temos um juiz, irmãos, que cuida das nossas causas e este não falha e não tem brechas na lei dele, né? E nem existe esse negócio de precedentes abertos, não. Ele é um justo juiz. Jesus conta, queridos, uma parábola que eu gosto muito, muito mesmo. Em Lucas 18, ele vai relatar sobre uma viúva e um juiz. E não era qualquer juiz, não. Era um juiz ímpio, um juiz iníquo, um juiz que não temia a lei e não temia ninguém, né? Na própria parábola diz isso. E todos os dias ela ia até ele e pedia clemência para aquele juiz, pedia para que ele julgasse a sua causa. E ele nunca julgava. E isso, irmãos, perdurou por muitos dias, né? Até que o juiz pensou: bom, eu não temo nem a Deus e nem aos homens, mas para que esta viúva pare de me perturbar, eu vou julgar a causa dela. E o próprio Senhor Jesus disse para nós observar o que esse juiz estava falando, que mesmo que ele era ruim e não temia a Deus e nem aos homens, ele iria julgar corretamente a causa. Imagine o justo juiz, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Não importa, irmãos, qual é a minha e a sua causa, a minha e a sua necessidade. Ele é poderoso. Se confiarmos e apresentarmos as nossas causas a Ele, Ele é fiel para julgar justamente, retamente e nos dar aquilo que nós tanto almejamos e necessitamos. Nos momentos em que Davi estava foragido, ele aprendeu que as cavernas no deserto eram boas fortalezas, mas sabia que o refúgio seguro ele só encontrava apenas em Deus. Como ele vai relatar no Salmo 46, não é verdade? Nós chegaremos no Salmo 46. E nós podemos afirmar também que temos um abrigo seguro em Cristo, um refúgio, onde nós nos escondemos em tempos difíceis. Ele nos guarda e nos protege. Davi, irmãos, nos versos seguintes, convida os fiéis a cantar louvores a Deus, pois Ele está ao nosso lado, lutando as nossas batalhas. Não deixará de ouvir os seus clamores e de fazer justiça em seu e em meu favor. E quando Ele nos dá o livramento, Ele conclama que devemos anunciar a todas as nações que Jeová é o único e verdadeiro Deus vivo. No versículo 12, o salmista diz que Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece. No versículo 12, o salmista diz que Deus lembra dos que são perseguidos e ele não esquece dos seus gemidos. Mais uma vez, eu vejo Deus cuidando dos detalhes. Os homens aqui nesta terra podem até te abandonar, a sua família pode te abandonar, mas Deus, irmãos, Ele nunca esquece de você. Ele nem por um minuto Ele deixa de te amar. E para encerrar o versículo 7, eu gostaria de novamente falar sobre ele, né? Que diz que o Senhor é rei para sempre. Se Ele é rei e se Ele é o seu rei, deixe Ele reinar na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Reinar, querido, significa que Ele tem o poder da sua vida, que Ele domina a sua vida. Podemos dizer que o Rei reina em nosso coração? Vamos mudar um pouco esta frase para usar um dos seus significados. Será que Deus governa o meu e o seu coração? Será que Deus domina o meu e o seu coração? Essa é uma pergunta que eu quero encerrar fazendo para mim e para você também. Medite, releia este salmo, ouça o que o Espírito Santo quer dizer para você. E Deus, com certeza, irá falar muito mais além daquilo que eu pude trazer. Então é isso, irmãos. Vou deixando o vídeo por aqui. Que nós possamos deixar Deus dominar a nossa vida, pois Ele é fiel em tudo e nos dará a vitória. Eu encerro esse vídeo agradecendo a Deus por todos os seus feitos e por todas as suas maravilhas feitas a mim. Graça e paz.